Então, de volta, pessoal, continuando aqui nosso treinamento da Pentest 002, continuando nossa lição 19. Vamos começar aqui agora o nosso tópico 19B, ferramentas administrativas e operacionais. Objetivos abordados no exame, item 4.2, em um determinado cenário, analise as descobertas e recomende a remediação apropriada em um relatório. Vamos aqui para nossa introdução. Existem ferramentas administrativas e operacionais que devem ser implementadas com as melhores práticas para tornar um sistema mais seguro. Se eles não estiverem implementados, você deve recomendá-los ao cliente. Implementação de políticas e procedimentos. Políticas e procedimentos permitem que a organização opere normalmente e minimize incidentes de cibersegurança. Existem vários conceitos importantes que devem ser considerados em relação a políticas e procedimentos seguros, como controle de acesso baseado em função, políticas de senha, gerenciamento de dispositivos móveis e outros. Em pentests, isso se traduziria na análise do risco dos problemas identificados e na implementação de estratégias mitigadoras nessas políticas e procedimentos, geralmente chamados de controles técnicos. E aí, quem tava com saudade de uma planilha, tem aqui, né, uma tabela, né? Eu sempre confundo tabela com planilha. Aqui algumas dicas, digamos assim, que ele fala, né? Não tem aqui. Seria etapas para implementação de política, né? E a respectiva descrição. Implementar controles técnicos quando necessário. Comece com a implementação de controles técnicos para antecipar o risco de procedimentos mal concebidos ou mal implementados. Isso pode ser feito em um ambiente de teste para permitir a análise prévia do impacto do controle. Ativar canais de comunicação para gerentes e usuários finais. Tanto os usuários finais quanto os gerentes fornecerão informações importantes sobre a implementação de uma política de segurança e os procedimentos que estão sendo seguidos. Essas informações permitirão que você ajuste melhor a usabilidade, modificando a estratégia de mitigação. Parte de revisar políticas e procedimentos. Revisar regularmente os controles técnicos para verificar se estão sendo implementados corretamente e se há vulnerabilidade de segurança. Realizar revisões regulares aqui para ver se os controles estão funcionando conforme esperado e testar regularmente os processos técnicos para averiguar se casos de uso indevido podem contornar a segurança. Parte aqui de aplicar indicadores-chave de desempenho, os famosos KPI, né? KPI, né? Esqueci uma pronúncia correta desse trem. Implemente esses KPIs aqui para que a gerência possa monitorar a eficácia dos controles, observar melhorias no processo de segurança e retorno sobre investimento, tal do ROI lá, né? E intervir em áreas consistentemente fracas. Atualizar políticas e procedimentos quando necessário. Quando as políticas e procedimentos baseados em pessoas precisarem ser atualizados, certifique-se de que os motivos sejam bem compreendidos. Quando os processos técnicos precisarem ser atualizados, trate-os como qualquer atualização. Defina os KPIs para comprovar que eles estão funcionando. Estabeleça planos de reversão de emergência e implemente atualização em fases controladas. Parte aqui de implementação de controle de acesso baseado na função, o famoso Role Based Access Control. Na App Security Plus ele entra em vários controles de acesso, mas aqui ele não entra tanto assim. Só fala essa parte aqui de baseado em função. É a abordagem de segurança que restringe a disponibilidade de um recurso apenas para usuários autorizados. Vê que ele deixa muito em alto nível, assim, não se aprofunda muito. Por exemplo, os usuários regulares não têm acesso aos servidores onde os desenvolvedores testam novos aplicativos. E os desenvolvedores não têm acesso ao banco de dados de folha de pagamento de recursos humanos. Isso pode ser feito em diferentes níveis. Por exemplo, no servidor como um todo ou em um serviço específico, em um banco de dados, em um arquivo e assim por diante. Também pode ser feito em nível físico, como restringir qual cartão-chave abre qual porta. É preciso equilibrar a tecnologia com processos e pessoas. Por exemplo, construir uma parede de cimento pode impedir o acesso a uma porta, mas funcionários não poderão mais acessar a área atrás da parede se não houver uma porta. É um negócio meio óbvio, né? Isso pode parecer um exemplo extremo, mas é importante considerar a facilidade de uso versus a necessidade de segurança. Se o procedimento de segurança for muito complicado ou irritante, os funcionários tentarão contorná-lo, resultando em um ambiente menos seguro. Esse controle de acesso baseado em função é basicamente quando você segmenta em funções, tipo assim, tem lá os usuários do financeiro, então ele tem uma função de financeiro, tipo grupos, entendeu? Você dá permissão para grupo ou de acordo com a função dele. Ah, o cara ali é um usuário normal, não, ele é um administrador nível 1, não, administrador nível 2. E aí você atribui perfis de controle, na verdade você atribui as permissões a perfis e atribui esses perfis a pessoas. Então dificilmente alguém vai ter uma permissão granular a nível de uma permissão específica diferente daquele perfil. Pode acontecer? Obviamente, mas tem que ser a exceção da exceção da exceção. Seguindo aqui, imposição de requisitos mínimos de senha. Muitas vezes, quando uma senha pode ser facilmente decifrada, isso se deve a uma combinação de problemas relativos a pessoas, processos e tecnologias. A organização pode ter uma política de senhas no papel,
Mas se ela não for reforçada por meio de medidas tecnológicas, as senhas podem ficar vulneráveis a ataques. Em um extremo do espectro aqui, os usuários podem criar uma senha fácil demais e no outro a senha pode ser tão complicada que é preciso anotá-la em algum lugar. No último caso, embora atendam os requisitos de complexidade, ainda estão vulneráveis a um ataque de engenharia social em que alguém pode simplesmente entrar no local e descobrir onde a senha foi anotada. Ou às vezes a pessoa pode colocar lá um minha senha exclamação 2023, minha senha exclamação 2024 e assim vai, né? E aí não resolve muita coisa também. A lista a seguir inclui estratégias de mitigação sobre o armazenamento e transmissão seguro de senhas que você pode apresentar a seus clientes. Não permitir que os desenvolvedores codifiquem credenciais aplicativos. É óbvio isso aqui, mas estão os desenvolvedores aí que eles querem ver tanta roda girar que esquece de apertar o parafuso da roda ali. Armazene senhas com hashes em vez de texto simples. Use funções de hash criptograficamente fortes, como SHA-256 e bcrypt. Evite funções de hash criptograficamente fracas, como MD5 e SHA-1. Use protocolos de acesso à rede que criptografam senhas e trânsito. Por exemplo, use SSH em vez de Telnet, HTTPS em vez de HTTP, FTPS em vez de FTP e por aí vai. Certifique-se que os protocolos de acesso à rede usem cifras fortes, como a S256 ou RC6. Evite usar protocolos de acesso à rede que incorporem senhas criptográficas fracas, como DES ou TripleDES. Não permita ou reconfigure serviços que permitam a negociação de uma versão criptográfica ou protocolo mais fraco, aquele ataque Poodle lá, né, que baixa lá a versão TLS, por exemplo. Certifique-se que as soluções de segurança, como IDS e prevenção contra a perda de dados, DLP, possam monitorar e gerenciar o tráfego não criptografado na rede. Algumas coisas aí que não está exatamente com senha, mas está relacionado aí a essa parte de remediação ainda.